Bom dia, comunidade. Tudo bem com vocês? Calma, calma que a gente vai chegar. A gente vai se reunir novamente. Mas por enquanto a gente está aqui no teatro. Vocês estão nas suas casas. E logo, logo juntos vamos estar aqui adorando o nosso Deus. Nesse momento agora a gente vai orar. Você é hora da sua casa. Assim eu acho, startando um pouco desse momento de adoração que a gente vai ter aqui e você vai ter aí. E o nosso Deus, ele está em todo lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantas coisas, Tu nos dá uma renovação, Senhor. Tu nos permite sermos renovados por Ti. E é isso que diz essa primeira canção, Pai. Que Tu, Senhor, possa nos renovar todos os dias e que Tu possa nos ajudar, Senhor, a sermos um pouco mais parecidos contigo, Senhor. É isso que eu te peço agora, Senhor. Abençoa esse culto e que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Necessita mais de Ti.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Essa é daquelas músicas que não dá pra ficar parado nem em casa, né? Acho que dá até pra ficar em pé. Será que dá? Tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, ó Deus. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, se eu vou viver pra ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, se eu vou viver pra ti. Príncipe da paz, se eu vou viver pra ti. Príncipe da paz, se eu vou viver pra ti. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
louvamos, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, Todo tempo. em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. E aí, galera pequena, tudo bom? Aqui é o Alguém. Como é que vocês estão? Como é que tá a volta às aulas? Como é que tá em casa? Como é que tá tudo? Poxa vida, muito saudade de vocês. Olha aí, ó. O tio Beto me chamou aqui para ler a historinha para vocês. Isso mesmo, continuar a história dos superpoderes. Lembra que eu comecei lá com aquela história e tal? Pois é, vim trazer outra. E nós teve um monte de outros tipos que trouxeram histórias e histórias e histórias. Então, eu vou contar mais uma. Vocês vão ler junto comigo no livro de Mateus. Mateus 14, do 22 em diante. Então, vamos ler junto. Eu também não conheço essa história não. Na verdade, eu não conheço um monte de história. Sempre que eu tiver me poupa nessas coisas. Mas tá bom, vamos ler junto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Então, ele despediu a multidão. Normal. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mas normal. Cadê o superpoder, tio Guedes? Continua lendo, Alguém. Tá bom, né? Mas eu queria ver poderes, eu não queria ver magia, eu queria ver golpes, eu queria ver coisas poderosas. Alguém, é só continuar lendo, tu vai ver o poder de Jesus. Tá bom, vamos lá. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Peraí, o quê? What? Dirigiu-se a eles andando sobre o mar? Normalzão aqui? Cadê? Não tinha que ter aqui escrito: uau, Jesus vai usar seus superpoderes! Não, eles descreveram normalzão aqui, andando sobre o mar. Meu Deus, se eu fosse um que tivesse escrito a Bíblia, eu tinha botado uns holofotes nessa hora aqui. É o superpoder dele, ele tá andando sobre as águas. Olha aí. Aí quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Uma reação que eu talvez teria seria: oh my God! Ele tá andando sobre o mar! Pessoal, tira selfie! Ah, mas não tinha selfie, né? Na época tudo bem. Esqueci. Vamos lá, vamos continuar lendo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse Pedro todo arretado, manda eu ir aí contigo. Rapaz, só ele mesmo. Aí, olha o que Jesus falou. Venha, respondeu ele. Eu também queria andar sobre as águas. Jesus, me chama ele. Eu vou. Olha aí, ó. Olha o que diz depois. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar.
chamei pra cantar, que eu toco, hein? Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uau! Esse era o poder de Jesus andar sobre as águas, cara! Que demais! Vocês viram, criançada? Esse era o poder de Jesus. E Pedro também andou, só que ele sentiu medo, né? Aí, quando ele sentiu medo, ele parou de andar. Sabe? A gente não pode sentir medo, não. A gente tem que acreditar em Jesus, saber que ele faz milagres, né? Que são superpoderes. E crer nele. Todas as vezes que nós cremos em Jesus, nós podemos ser parte de um milagre. Podemos presenciar um milagre, assim como Pedro. E Deus deixa claro que tinha pouca fé. Será que a gente tem pouca fé em duvidar que Deus pode fazer? Não. Que tal a gente parar de ter pouca fé e acreditar que o nosso Senhor Jesus tem superpoderes que pode realizar milagres por nós? Que tal, hein? Durante a nossa semana, nós sermos pessoas com mais fé. Eu gostei. E Adriano, gostei dessa história. É parecido com a outra. Só que o poder é diferente. Pois é, alguém. Jesus tinha muitos milagres. Verdade. Então, galerinha pequena, muito obrigado. E até mais. Tchau. Fui. Te procuraria na porta dessa rua, Deus. Onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino, o homem esqueceu o menino, fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Acende toda a luz, iluminando a terra que convive com a dor, sem esperança. Onde há dor e cura, onde não há amor e ama, onde há dor e alegra, onde não há amor, transforma. Teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. Deus, onde estás?
dia no beco ou nessa rua, Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa, o menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fardado que gritava ao povo dinheiro sem piedade. O homem passou e se esqueceu da dor dentro do peito. Dentro do peito. Onde há dor e cura, onde não há amor e ama, onde há dor e alegra, onde não há esperança, traz esperança, traz esperança, traz esperança. E aí, comunidade, bom dia, bom ter vocês aqui. Hoje a gente começa uma nova série, mas eu queria falar contigo sobre essa música que a gente acabou de ouvir. O nome dela é Deus, Onde Estás? Essa música, ela é uma música onde o autor, Marcos Almeida, faz uma pergunta, né? Deus, onde é que eu te vejo nessas situações da vida? E tem uma frase, uma estrofe na música que fala assim, vai aonde há dor e cura, vai aonde não há amor e ama, vai aonde há dor e alegra, vai aonde não há amor e transforma. O teu toque forte muda a sorte de quem te encontra. E aí ele continua, né? Deus, onde estás, te procuro, e te procuro num beco, e te procuro em várias situações da vida. A série que a gente começa hoje, ela se chama Mais Deus. E nessa série nós vamos passar por alguns ambientes que eu quero te convidar a você estar com a gente e aqui nesse mês. Hoje eu começo falando sobre Deus fazendo intervenções no âmbito pessoal. No próximo domingo a gente tem sobre a cidade, no outro sobre circunstâncias, relacionamentos e até
a humanidade. Quando a gente estava construindo essa série, nós passamos por um livro do Augusto Cury chamado O Vendedor de Sonhos. Não sei se alguém já leu esse livro, senão eu recomendo. Mas nesse livro ele tem uma parte que ele diz assim, logo no começo, a história do livro fala de um homem famoso, renomado, que vai tentar suicídio e sobe num prédio. E nesse ambiente, ele lá em cima se joga, não joga, um monte de gente lá embaixo, e um andarilho, meio que morador de rua, consegue subir e aparece lá do lado dele. E começa um diálogo com esse cara. Parecia ser um homem muito simples, mas esse cara vira para esse homem que pretende cometer suicídio e ele diz assim, eu quero te oferecer uma alternativa. Em vez de você colocar um ponto final na sua vida se jogando desse prédio, eu quero te oferecer uma vírgula. Eu quero que você coloque uma vírgula na sua vida e que você dê uma nova chance para que você olhe o mundo sob uma nova perspectiva. E nessa série, que a gente denominou Mais Deus, ainda não é o ponto final, a gente vai passar por todos esses ambientes, onde a gente vai ver que Deus cuida e intervém e age na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cultura, de uma forma bem especial. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre nessa questão pessoal. Nesse começo, eu queria te dizer uma coisa e ser bem enfático, eu quero que você olhe para mim com muita atenção. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus realmente se importa comigo e com você de uma forma pessoal. E você pode estar pensando, Paulo, mas é óbvio, eu sei disso. Mas nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Então eu estou sendo taxativo e eu quero que você guarde isso. Eu quero que você tenha essa convicção. Deus realmente, verdadeiramente, Ele se importa comigo e com você no nível pessoal. Agora, uma coisa é importante a gente saber. O fato de você ser seguidor de Jesus não livra você das eventualidades da vida. Porque, diferente de alguns lugares que a gente conhece, aonde as pessoas dizem assim, vem para cá e pare de sofrer, aqui a gente te dá a real. E esse negócio de vem para cá e pare de sofrer, não é assim que funciona. Porque assim como a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, as eventualidades da vida acontecem para os bons e para os maus, para os justos, para os injustos, para aqueles que são seguidores de Jesus e para aqueles que não são. Os que também não são seguidores de Jesus passam por coisas boas e passam por coisas difíceis também. E ainda sob essa perspectiva, tem um livro que é bem interessante, que eu também quero indicar para você, que ele chama Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, do rabino Harold Kushner. É um livro onde esse rabino tem uma experiência bem peculiar, porque o filho dele tinha uma doença, onde no decorrer da vida dele, ele tinha uma aparência de velho, mesmo sendo novo. Então o jovem faleceu com uma aparência bem velho, bem de uma pessoa velha, e ele veio a falecer. E esse rabino entra em alguns aspectos, ele entra num dilema com Deus e escreve,
sobre o fato de pessoas que seguem a Deus, pessoas que seguem as leis, pessoas que tentam ser corretas, também passarem por eventualidades e vicissitudes. Essas coisas, esse livro ele é muito interessante porque ele aborda coisas como o consolo, quando a pessoa está nesse momento de extremo sofrimento e as pessoas às vezes tentam consolar e acabam piorando. E realmente um pai que perde um filho é difícil de ser consolado. Então, esse livro fala sobre esse aspecto, sobre essa profundidade e sobre essa realidade de que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Livro do rabino Harold Kushner. E quando a gente olha para a Bíblia e pensa sobre intervenção divina no nível pessoal, tem algumas histórias que eu queria colocar aqui na nossa conversa. Eu lembro de Ana, mãe do profeta Samuel, esposa de Eucana. Ana tinha uma vida abastada, era uma vida que ela tinha bens, tinha um esposo que a amava, mas Ana tinha um problema que naquela época era grave e denotava a mulher que tinha esse tipo de problema era como se fosse uma mulher que não tinha o favor de Deus, que Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. E Ana viveu um dilema e ela vivia triste, amargurada, embora recebesse muito amor do seu marido. Tem uma ocasião onde Eucana vira para ela e diz: será que o meu amor não te basta? Eu te amo mais do que 10 filhos. Mas Ana não conseguia largar essa amargura. Não conseguia largar, não conseguia ter alegria e felicidade, porque ela era estéril. E para uma mulher naquela época, naquela cultura, naquela região, ser estéril era um grande problema. Então, nesse caso específico, Ana não foi livre dessa eventualidade da vida. A história conta que ela buscou a Deus e Deus atendeu o seu pedido. Ela foi a mãe de Samuel, que foi o profeta, mas ela não foi livre dessa eventualidade de ser estéril. O próprio rei Davi, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele tem um episódio na sua história onde ele tem um filho, o primeiro filho dele com Batseba, e o filho fica doente, e Davi vai para os pés do Senhor, abre um jejum, oração, se concentra, se afasta de tudo, dedica tempo de oração, mas aquele filho morre. E aí a história conta, Davi, quando recebe a notícia que o filho faleceu, limpa o rosto e vai comer. Mas eu quero frisar essa história de Davi porque é uma história que a gente vê que Davi não foi livre de uma triste eventualidade da vida, que é um pai perder um filho. Uma outra história que chama muito a minha atenção é a do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dentro de tudo que ele passou, tem uma coisa que chamou muito a minha atenção, que está lá em 2 Coríntios 11, 24, que fala que Paulo sofreu 3 naufrágios. Nessa própria passagem ele está relatando algumas coisas que aconteceram com ele, como ser açoitado, ser prisioneiro, ele ficou à deriva no mar. E aí você imagina o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado para ser o apóstolo aos gentios, aquele homem de Deus que dedicou a sua vida, depois que teve um encontro com Jesus, dedicou a sua vida a levar as boas novas do Evangelho, naufragar 3 vezes. Você imagina um homem que dedicava toda a sua vida a espalhar o amor de Deus, não ficou livre dessa eventualidade da vida, de um naufrágio. Sofreu 3 naufrágios. Então, a gente observa que as eventualidades da vida também estão suscetíveis àqueles que se chamam pelo nome de Jesus. A própria palavra diz que na vida vocês teriam aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa que
nos nossos dias acontece e as pessoas são levadas para esse lugar, e eu quero também chamar a tua atenção nessa manhã, é que muita gente coloca Deus como fato causador da dor e do sofrimento. E eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, porque quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo achar na Bíblia algum texto que me diga que Deus é o causador do sofrimento, como fato causador. Essa não é a referência de Deus que eu tenho. Esse que causa dor, que causa sofrimento, que manda doença, que manda morte. Não é esse Deus que a gente tem se relacionado. Quando eu olho para todo esse cenário, eu vejo que Deus quer e exerce um outro tipo de relacionamento com a gente. Um outro tipo de engajamento com a humanidade e conosco nesse nível pessoal. Muitas vezes, pelas eventualidades da vida que nos ocorre, a gente acha que está à nossa própria sorte. Muitas vezes a gente tem a impressão de que eu estou aqui vivendo a minha vida e Deus está lá cuidando de problemas maiores. E hoje, nessa manhã, eu quero chamar a tua atenção e te dizer que Deus atua sim no nível pessoal. Ele olha sim para a gente como indivíduo e Ele sim intervém na nossa vida no nível pessoal. E eu quero que a gente desconstrua essa imagem que alguns têm de que é um Deus que manda o sofrimento para castigar o homem, para ele melhorar, para ele se aperfeiçoar, para ele evoluir. São coisas diferentes. Não é esse Deus que a gente tem caminhado. Quando eu olho para Lucas 15, no verso 11 até o 31, é uma história muito conhecida, que muitas pessoas já leram, a gente já passou por ela algumas vezes, mas tem aqui uma estrutura falando de como Deus se relaciona com a gente. Essa é a famosa história do filho pródigo, né? E nessa história, Jesus, quando usa essa história, e a gente pode olhar para ela, para esse pai aqui nessa história, como sendo Deus, e esses dois filhos sendo nós, né? Alguns filhos que são realmente pródigos, que saem, e outros que ficam aqui, mas que reclamam e que não cumprem, não entendem também o que é esse reino de Deus que tem chegado. Mas nessa história, eu quero ler, e eu vou ler ela toda, Lucas 15, do 11 ao 31. Eu quero que nessa leitura você esteja atento a como o pai interage com os filhos. Como é que é esse relacionamento, em detrimento do que acontece, independente do que está acontecendo, independente da história. Aqui tem muitas lições, mas o que eu quero que a gente faça a leitura olhando para esse texto e estando atento ao relacionamento, às interações pai e filho, entre o filho mais novo e o filho mais velho. Como se dá essa interação entre pai e filho? Diz assim, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é teu é meu, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque esse seu irmão que estava morto voltou à vida e estava perdido e foi achado. Nessa história tem muitas lições, mas eu quero que a gente tome atenção nesse relacionamento. Você percebe que o pai não prende o filho, ele deixa ele ir. O filho, quando está voltando, mesmo de longe, o pai toma uma atitude e vai ao encontro dele. Então a gente observa que é uma relação de amor, é uma relação que tem graça, que tem acolhimento. Esse filho, ele, quando está longe do pai, ele é um filho amado pelo pai, mas ele não fica livre das eventualidades da vida. Se você parar para analisar, a coisa só fica ruim para ele porque teve uma grande fome na região. É bem certo que ele torrou o dinheiro, mas assim como o sol nasce para justos e injustos, aquela fome chegou para justos e injustos. Então ele também sofreu com as eventualidades. E o pai interage e se relaciona com ele o tempo todo com graça, amor e bondade. E aqui a gente vê e a gente aprende que Deus, ele é sempre um Deus da segunda chance. Ele não é um Deus sádico que fica mandando sofrimento, que fica mandando doença, que fica mandando Covid para educar, disciplinar, mandando morte. Não, Deus não é, esse não é o tipo de relacionamento. Esse não é o Deus que a gente serve. Esse Deus que é sádico, que gosta de brincar com a criação dele, a quem ele chama como amigo, como filho, a quem ele mesmo se entrega. Não, esse não é o Deus que a gente serve. Eu não acredito de verdade que Deus manda câncer e morte para que esse homem seja aperfeiçoado, para que aqueles ao redor sejam aperfeiçoados. Eu, honestamente, não acredito que a perda do meu filho, do Paulo Vitor, tenha sido para que a morte do meu filho tenha sido para que eu me tornasse o homem que Deus queria que eu fosse.
é um negócio tão esquisito que chega a parecer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E ele precisa ficar sempre matando, mandando doença, câncer. Não acredito que Deus seja esse tipo de ser. Porque quando eu olho aqui para a Bíblia, quando eu olho para a história do filho pródigo, eu vejo um Deus que dá a segunda chance, eu vejo um Deus que acolhe, eu vejo um Deus que vai na direção daquele que está perdido. De um Deus que intervém na história para salvar, para curar, e não um Deus que manda doença. É bem certo que quando a gente passa por um sofrimento, a gente tira as coisas que são banais da nossa frente e a gente foca na essencial. E eu acredito sim que Deus usa essas eventualidades da vida para sim nos aperfeiçoar e para fazer com que nós sejamos cada vez mais do jeito que Ele quer. Mas eu não acredito que Ele envia essa dor e esse sofrimento. Ele não é esse Deus sádico. Ele é um Deus de graça, de paz e de amor. E aí, muitas vezes a gente se depara com a morte, mas eu quero lembrar você, nessa manhã, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Se a gente olhar para a história da Bíblia, para a narrativa bíblica, desde lá do Jardim do Éden, muita gente, quando olha para o Apocalipse, acha que só tem dragão, serpente, mas lá no final tem o encontro glorioso. Lá em Apocalipse 21, João diz que vi novo céu e nova terra. E uma coisa bem interessante aqui é que esse novo a que João se refere não é o novo de neos. A palavra original aqui não é neos, é kainos. E esse kainos significa restaurado. Significa que aquilo que foi quebrado vai ser restaurado. Então a morte não é o fim. Esse novo céu e essa nova terra, essa terra vai ser redimida e nós vamos ter sim esse kainos, essa qualidade, essa restauração para toda a nossa existência. Nessa manhã eu quero terminar inspirando você a não duvidar que Deus olha para você como indivíduo. Não esqueça disso. Deus, ele é um Deus que ele intervém sim na sua vida e na sua história para te abençoar. Muitas vezes a gente não entende a intervenção de Deus na nossa vida. Muitas vezes ela não é exatamente do jeito que a gente quer. Mas Ele não é um Deus que está distante lá no céu, sem se importar comigo. Ele é um Deus que está com a gente, no dia a dia. No livro do Philip Yancey, Decepcionado com Deus, que eu também recomendo que você leia, tem uma parte que ele diz assim: aquilo que Deus fez no domingo de Páscoa de uma forma grandiosa, Ele pode fazer na nossa vida de forma individual. Isso quer dizer que, o que significa esse domingo de Páscoa? O domingo de Páscoa é aquele momento onde Jesus volta, onde Ele é ressurreto, onde nós comemoramos porque Jesus ressuscitou, onde Jesus vence a morte, onde a dor é vencida, ali o pecado é vencido, e aquilo que Deus fez de uma forma ampla, Ele pode e Ele faz na nossa vida individualmente também. Esse domingo de Páscoa, essa ressurreição, esse poder para vencer a morte, Ele também está em nós e Ele está à nossa disposição. Eu quero te convidar para que você acredite verdadeiramente que o Deus que a gente serve é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus de vida. Acredite nisso. Viva essa vida com graça, de verdade. Não pense que Deus está distante. Ele está sempre, sempre atento a você. O Salmo 121, ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem
do Senhor que fez o céu e a terra. Nessa ocasião, nessa cultura, tinham aqueles ídolos, né, que ficavam nos montes, e aí o salmista olha para os ídolos do povo e diz: não é dali que vem o meu socorro vem do céu, vem do Senhor. E nessa manhã eu quero te convidar para que você também acredite, confie que o seu socorro vem do Senhor, desse Deus que te ama e que tem um relacionamento de graça, de amor e de perdão. E é isso que a gente vai cantar agora. Nós vamos cantar clamando, vamos clamar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, lembrando que Ele é um Deus que está sempre ao nosso lado e está, sim, propondo para a gente uma intervenção na nossa história e cuidando de nós. Você ora comigo? Pai, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente. Senhor, nós acreditamos que Tu és um Deus que não manda sofrimento. Tu és um Deus que se relaciona conosco num nível de amor. Tu és um Deus que atende às nossas orações. É por isso que a gente clama a Ti. Tu és um Deus que escuta o nosso clamor. Tu és um Deus que tem interesse no nosso bem-estar. Ó Pai, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado porque muitas situações da nossa vida onde a gente acha que é o fim, que é um ponto final, o Senhor vem e diz que é só uma vírgula e nos dá força para continuar. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o que Tu fizeste naquele domingo de Páscoa, Tu faz nas nossas vidas, trazendo graça, perdão, amor. E a gente quer dizer apenas para Ti, ó Pai, que a gente quer se render aos Teus pés. A gente quer entregar tudo aos Teus pés. A gente quer se render a Ti e a gente confia na Tua intervenção nas nossas vidas. Nesse momento eu oro para que aqueles que estão sem esperança, que o Senhor renove a esperança. Que o Senhor renove a esperança. Que eles possam entender que não é o fim. Que Tu é o dono da vida. E que a vida está nas Tuas mãos. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.
sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Só a ti, ó Pai. A ti eu vou clamar, pois Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tu